Olá, amigos do Clube da Plástica. Hoje o tema que nós vamos falar aqui no nosso canal, ele interessa mais aos homens do que às mulheres, mas eu sei que as mulheres também têm muita curiosidade sobre esse assunto. Nós vamos falar então sobre cirurgia plástica no homem, a plástica masculina. Quais são as mais feitas, um pouco sobre a diferença entre como é feita no homem, como é feito nas mulheres. É um tema bastante interessante. Bom, saiu um trabalho há pouco tempo que mostrou que o número de cirurgias plásticas nos homens aumentou bastante, de uma proporção de 5% para 30% nesses últimos 5 anos. Então, alguns fatores influenciaram esse aumento, né? Um dos fatores principais é que hoje em dia o homem ele está se preocupando muito mais com a sua estética do que alguns anos atrás. A gente vê isso não somente dentro do ramo da cirurgia plástica, mas com aumento de produtos de estética, cremes de estética, formas de você tratar da pele masculina especificamente, que não existia essa procura alguns anos atrás, e hoje em dia você vê que os fabricantes, as empresas, elas estão investindo muito nisso, porque elas estão vendo que está tendo um mercado à procura de produtos como esse. Tem uma febre hoje em dia de barbearias masculinas, sofisticadas, que dão aquele ar masculino para o homem se sentir à vontade na hora de tratar o cabelo, tratar a barba. E por aí também acaba entrando dentro da cirurgia plástica, né? O homem acaba falando, já que eu estou fazendo isso tudo, por que não fazer uma plástica para melhorar alguma coisa que esteja me incomodando? Um outro fator importante que a gente tem observado é que o homem acabou prolongando a sua vida sexual depois do advento de alguns medicamentos que ajudam na sexualidade masculina após uma certa idade. E um fator também que é importante, que houve uma diminuição do preconceito da sociedade em relação àquele homem que se preocupa com a estética. Antigamente, o cara que se preocupava com a estética já era dito como um homem mais afeminado. Hoje em dia isso é mais aceito, passa mais que desapercebido, né? O cara faz um corte de cabelo diferente, o cara fez uma cirurgia plástica, ele não, isso tá normal, não é uma coisa que se olhe com olhos de preconceito, como era alguns anos atrás. Então esses fatores fizeram com que houvesse um aumento expressivo da procura dos homens para realizar uma cirurgia plástica. Então vou falar rapidamente sobre quais as cirurgias plásticas mais realizadas pelos homens e algumas peculiaridades individuais dessas cirurgias e algumas diferenças também entre o que é feito no homem e o que é feito na mulher. A principal cirurgia realizada no homem ainda é a cirurgia de ginecomastia. O que é isso? É o tratamento do aumento da glândula mamária ou um aumento da gordura na região mamária no homem. Então tem homens que têm um desenvolvimento da glândula mamária que estava latente, né? Chega na puberdade, aumenta, e aí depois de uma certa idade isso começa a incomodar e ele procura um cirurgião plástico para tratar. Outro é aquele homem que vai entrar na andropausa, né? Que é tipo a menopausa masculina, e ele pode desenvolver também um aumento dessa glândula mamária. E aí ele faz essa cirurgia de ginecomastia para corrigir. E tem aqueles homens também que acabam ficando um pouco acima do peso e acumulam gordura na mama. Então a gente chama isso de uma pseudoginecomastia, né? Não é uma ginecomastia verdadeira mesmo, porque não é um aumento da glândula, mas sim um aumento da gordura. E nesses casos a gente resolve basicamente com a lipoaspiração. Uma outra cirurgia muito realizada no homem é a lipoaspiração da região abdominal e dos flancos, a famosa pochete. O homem, diferente da mulher, ele concentra bastante a gordura ao redor ali da cintura do umbigo, pegando bem a região posterior do tronco, né? Então ele procura o cirurgião plástico para tentar suavizar esse volume que está muito acentuado.
Diferente da mulher, que às vezes procura para lipoaspirar a parte superior da barriga, dá uma lipoaspirada nas coxas, em outras regiões no culote, né, que acumulam mais nas mulheres do que nos homens. E os homens sempre se preocupam muito em não mudar demais. Eles acabam falando assim, não precisa lipoaspirar muito, eu quero que ninguém perceba. Ainda tem um pouco desse cuidado para não se transformar muito de um dia para o outro. Uma diferença muito importante entre o homem e a mulher em termos daqueles que procuram nós cirurgiões para realizar uma lipoaspiração é que o homem acaba acumulando muito mais do que as mulheres aquela gordura chamada gordura visceral, que é aquela gordura que está dentro da barriga mesmo, atrás da musculatura, junto com os órgãos vitais, né? Intestino, fígado, estômago. Então, essa gordura visceral que alguns homens apresentam, não tem como um cirurgião plástico tratar. O cirurgião plástico só vai tratar aquela gordura que a gente consegue palpar, que é aquela gordura que está logo atrás, debaixo da pele, chamada de gordura subcutânea. Então tem muitos homens que chegam no consultório com aquela barriga redonda, dura, né? Falando, eu queria fazer uma lipo, queria tratar. E a gente tem que explicar que esse tipo de gordura ele não perde com cirurgia. Esse tipo de gordura ele vai perder com atividade física e uma dieta bem restritiva. E aí ele vai começar a queimar essa gordura que está lá dentro mesmo da barriga. Outra cirurgia bem comum nos homens, e é muito comum também em homens mais jovens, na faixa de 20, 25 anos, é a rinoplastia, a cirurgia do nariz. Os homens que têm um nariz, na maioria das vezes, com um dorso muito elevado, que é aquele nariz de tucano, é muito comum ele procurar para diminuir esse calo, né, que a gente chama calo nasal em cima da região dorsal do nariz. Eles querem melhorar a estética, principalmente de perfil, que incomoda muito, e a altura do nariz, que a gente fala, que é o tamanho do nariz. Alguns homens, principalmente de origem europeia, descendentes de italiano, alemães, franceses, costumam ter a altura do nariz muito prolongada, e isso incomoda eles mais ou menos nessa faixa dos 20, 25, 30 anos de idade, e é uma cirurgia comum de se chegar no nosso consultório. Uma outra cirurgia que também eu acho que eu considero no meu consultório, acho que é a segunda ou terceira mais procurada pelos homens, é a cirurgia da pálpebra, a blefaroplastia, que eu vejo que está mais ou menos na faixa dos 50, 60 anos de idade. Os pacientes masculinos que procuram essa cirurgia. Geralmente esses pacientes são pacientes que são ex-fumantes ou até fumantes ainda e que pegaram muito sol durante a vida. Então acaba que eles sofrem um fotoenvelhecimento por causa da exposição solar, e quando chega na faixa dos seus 50, 60 anos, isso se apresenta de uma forma de queda do supercílio. O supercílio fica pesado e as pálpebras ficam com excesso de pele. Tem também uma formação daquelas bolsas de gordura, como já foi dito anteriormente. Então é uma cirurgia bastante comum também, procurada pelos homens. Acompanhando também a blefaroplastia está o facelift, que é a cirurgia da face, né? A cirurgia que rejuvenesce a face, tirando o excesso de pele, melhorando as rugas, tracionando a pele do pescoço para tirar a papada. Então, o facelift geralmente ele vem associado à blefaroplastia, junto com o desejo desses pacientes de melhorar a estética. Também está dentro dessa faixa aí de 60 anos de idade. Geralmente os homens deixam para fazer um pouquinho mais tarde essa cirurgia em comparação às mulheres. Mas cada vez está ficando mais curto o tempo de procura do homem para realizar essa cirurgia. Antigamente a gente via homens bem mais com idade avançada fazendo esse tipo de procedimento. Hoje a gente já vê em torno de 55, 60 anos. Uma cirurgia também que está aumentando muito a procura, que talvez eu faça um dia, é a cirurgia de implante de cabelo, a cirurgia da calvície, que você tira o folículo piloso de uma região do couro cabeludo onde ele não caia e faz um enxerto, coloca esse folículo piloso numa região onde ele já caiu.
Então é uma cirurgia que está aumentando muito a procura entre os homens e eu acho que numa comparação geral ela tem um exponencial bem maior de crescimento do que essas outras que já existiam, já se fazia bem há muito tempo, mas ela aumentou muito porque melhorou muito a técnica. Hoje em dia tem técnicas que deixam pouco estigmatizado aquele homem que fez implante. A gente olhava, né? Você olhava e parecia aquela plantaçãozinha de milho no cabelo. Hoje em dia não, tá uma coisa bem mais suavizada, muito mais disfarçada. Então tá havendo um aumento muito grande dos homens para realizar esse tipo de cirurgia. E tem algumas outras cirurgias que não são muito comuns, mas que tem alguns homens que procuram, que são os implantes de silicone, que são colocados no peitoral, no bíceps, no tríceps, para aumentar o volume do braço ou o volume da região do tórax, para dar uma impressão de maior aumento de massa muscular. É uma cirurgia pouco realizada, não tem ainda muita procura, mas ainda tem muita coisa para se desenvolver em relação a isso, e está tendo sim um pouco de aumento, mas dentre essas que eu citei, essas são as menos realizadas hoje em dia nos homens. Então era isso que eu tinha para falar hoje. Eu fui um pouco breve falando de cada procedimento. Futuramente vamos fazer vídeos específicos sobre alguns desses temas direcionados aos pacientes masculinos. E espero que vocês tenham gostado e continuem nos assistindo. Até a próxima semana.